Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também simultaneamente transmitindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa Gente que Fala a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais durante a sua interação com a gente. Eu hoje apresento aqui os nossos entrevistados, programa de quarta-feira, sempre voltado para falar de saúde, de bem-estar, de comportamento. E vamos, então, começar a nossa formação da bancada, primeiramente com o Dr. Walter Campos Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo. Dr. Walter, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença, vamos bater um bom papo aqui. Também com a gente a doutora Mariana Rosário, ginecologista, obstetra, mastologista. Seja bem-vinda, doutora Mariana, tudo bem? Tudo bem, e você, Mauro? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Também conosco o doutor Geraldo Giovanni, cirurgião dentista, escritor. Seja bem-vindo. Geraldo, tudo bem? Seu microfone, Geraldo. Seu microfone fechado, Geraldo. Tem como abrir, por favor? Está com alguma dificuldade. Enquanto isso, eu apresento também o Alexandre Aires, administrador de empresas. O Alexandre é o sócio fundador da MindSelf. Seja bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Mauro, bom dia. Prazer estar aqui, tudo ótimo. Vamos lá, enquanto o doutor Geraldo tenta ali a forma ali de abrir o áudio dele, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. Minha gente, olha, a cidade de São Paulo está reabrindo hoje as escolas públicas para atividades extracurriculares limitadas a 20% dos alunos, dos estudantes. E a ação é o primeiro passo de uma retomada gradual que deve ser efetivada apenas no ano que vem. As atenções estão voltadas para as medidas de prevenção e distanciamento e a preocupação com o lado emocional de alunos e professores após um longo período de isolamento. A reabertura ainda divide opiniões de pais e até de médicos, considerando que nesta semana o Brasil deve superar as marcas de 5 milhões de infectados e de 150 mil mortos pela Covid-19. Dr. Walter Campos Júnior, sua expectativa sobre este momento de reabertura das escolas, não para as aulas necessariamente, mas para atividades extracurriculares e com público limitado a 20% do total de estudantes. Como eu disse aqui, as opiniões dividem pais e até os próprios médicos. Como é que os médicos estão encarando essa novidade, esse novo ponto agora aqui em São Paulo, que é a reabertura das escolas? Bom, teve uma queda de pacientes internados, e isso daí é a área mais do epidemiologista, mas teve uma queda do número de novos infectados e de internados e de mortalidade, né, no Brasil e em São Paulo. Então, eu acho que realmente, assim, os estudos mostram que pode reabrir com certo cuidado, mas essa reabertura das escolas, com certeza, vai aumentar um pouco o número de infectados e de transmissão. O importante é o seguinte, é que aquele boom de pacientes internados diminuiu. Então, a gente sempre tem que pesar isso, se aumentar muito o número de infectados e de internações, provavelmente vai ter que suspender. Mas eu acho que, no momento, é prudente, sim, abrir. Essas regras estão de acordo com um protocolo de segurança, 20% do público, para 2 horas por dia também, não todos os dias, 2 vezes por semana, parecem adequadas? Eu acho que sim. É o que eu te falei, tem um pessoal muito especializado vendo isso. Tem um epidemiologista que é da Secretaria da Saúde de São Paulo, que é o João Galberto, que ele é uma pessoa bem orientada, parece ser bem orientada, e ele está tomando os devidos cuidados. O governo do estado de São Paulo e mesmo a cidade de São Paulo está tomando os devidos cuidados, que
eu acho que eles estão fazendo de uma maneira segura, assim. Eu acho que tem que voltar às aulas, mesmo o país tem que voltar a ter uma atividade, melhorar a atividade econômica, mas com toda a segurança que eles estão tomando. Se a gente, porventura, perceber que tem um segundo pico, com aumento de internações, provavelmente a gente tem que dar um passo atrás. É a minha opinião. Doutora Mariana Rosário, sua avaliação sobre este momento de reabertura das escolas, como eu destaquei aqui, não para as aulas exatamente, mas essa situação gradual para um reinício, para um reencontro entre professores e alunos. Isso ainda divide muito, como você mesmo disse, né? A opinião de todo mundo, mas, como o Dr. Walter também confirmou, isso está sendo feito mediante estudos que estão sendo realizados, não é uma coisa que está sendo feita aleatoriamente, né? Com muita responsabilidade, e, obviamente, a gente vai ter que observar como isso vai funcionar. Aqui, o Brasil e São Paulo e tudo tem que voltar ao normal uma hora, a gente vai ter que voltar, não tem jeito, né? Já estamos parados há 6 meses, quase 7, né? As escolas e tudo mais. As crianças estão em casa, o risco de perder o ano e tudo mais, né? O prejuízo que isso pode causar, a gente tem que colocar. E observar dia a dia, como tudo que a gente vem vivendo até hoje. Todo dia a gente tem uma notícia nova, todo dia a gente tem uma novidade, um aprendizado também, e com certeza esse vai ser mais um aprendizado para a gente durante a pandemia. Doutor Geraldo Giovanni, sua avaliação sobre esse momento de liberação das escolas públicas aqui na capital? Antes de mais nada, boa tarde. Você está me ouvindo agora? Uhum. Tá. Então, eu agradeço muito a oportunidade de expor meu trabalho e participar do encontro com todos os profissionais. Bom, a minha opinião pessoal, como avô, que tem um netinho de 4 anos, que a minha filha quase estrangulou ele, sabe, nesses 6, 7 meses. E então, eu sempre fui contra o fechamento das escolas. Eu sempre fui da opinião, desde janeiro e fevereiro, de que as crianças poderiam ter ido, lógico, tomando certos cuidados, principalmente as crianças que têm idosos ou alguma pessoa do grupo de risco dentro de suas casas, né? Essa criança teria um tratamento especial, de repente teria aula à distância, ao invés de ir para a escola, se a escola não tiver uma outra forma, porque o Brasil já bateu o recorde mundial, né? Mais de 200 dias fechadas as escolas, enquanto países do primeiro mundo ficaram 40 e poucos, 50 e poucos dias. Então, isso daí eu sempre fui radicalmente contra. Mas como lhe falei, né? Minha opinião pessoal, graças a Deus começou a abrir. Sim. Doutor Alexandre Aires, sua avaliação. Eu acho que, do ponto de vista da saúde emocional, eu vejo como muito positivo essa mudança, desde que respeitados os protocolos de segurança, de saúde, eu acho que vai ser bom emocionalmente, tanto para os professores quanto para os alunos, porque como a gente já está, de certa forma, voltando a algum tipo de normalidade com a abertura de algumas coisas, fica muito difícil em casa, você explicar, por exemplo, para a criança por que você começou a sair de casa, começou, teoricamente, a ter algum tipo de movimento e ela não pode ir para a escola, né? Então, eu acho que vai facilitar, de certa forma, mas vai ter que ser feito com muito cuidado, porque, conforme o Dr. Walter falou, os índices têm que ser acompanhados para ver o quanto isso vai afetar do ponto de vista de contágio, mas emocionalmente eu acho que é muito positivo. Começa a voltar a uma normalidade gradativa, que é importante para as pessoas perceberem isso, porque estava muita gente sentindo, o Dr. Geraldo até colocou aí da filha quase perdendo a razão com o filho, isso aconteceu muito. Você imagina, você imagina, minha filha e meu genro, os 2 advogados, né, não param de trabalhar, e uma criança de 4 anos, mesmo tendo a babá do lado, ninguém aguenta, né? Foi até engraçado, se me permite contar, que eu falei para minha filha a questão de 3, 4 meses atrás. E aí, Natália, quando vai abrir as aulas? Pai, não sei quando vai abrir, mas quando abrir, o Pedro vai ser o primeiro aluno a ficar na calçada esperando a porta abrir. Sabe? É isso. Ou seja, ninguém aguenta. E volta à normalidade. Mesmo como o Alexandre acabou de falar, o lado psicológico da criança é tremendamente afetado. Ele não entende, né? Ué, o que eu estou fazendo aqui? Que férias são essas que nunca acabam?
não é verdade? E os professores adoram, o verdadeiro professor, ele adora a presença do aluno tá ali, é a função dele. Eu sei que muitas escolas estão dando aula via computador, mas não é a mesma coisa, né? E como já expus minha opinião, ainda bem que está abrindo, né? Espero que logo volte à normalidade. Sim. Muito bem, esse é o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal de Santos, AM 810. Estamos também transmitindo simultaneamente nas redes sociais. Você nos vê por imagens no Instagram, no Facebook e também a partir do nosso canal no YouTube. Mais um tema aqui para a nossa análise de hoje. Pessoal, estamos no Outubro Rosa, que é o mês voltado à conscientização e prevenção contra o câncer de mama, que ainda é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. Em 2020, a campanha ganhou uma importância ainda maior, já que, com a pandemia, muitas mulheres deixaram de passar por consultas e exames e, de acordo com especialistas, apenas o cuidado médico preventivo é capaz de detectar o câncer de mama bem no começo, a tempo de tratá-lo, com grandes chances de cura. Doutora Mariana Rosário, pegando justamente esse aspecto, né, por conta da pandemia, muita gente ficou com medo de marcar consultas, ir a hospitais para tratar daquilo que deveria ser tratado. Muitas mulheres, então, deixaram de passar por esse cuidado médico preventivo. Nesse sentido, a campanha Outubro Rosa deste ano traz algo diferente em relação a tudo que já foi feito em outros Outubros Rosas? Esse ano acho que a gente tem que aumentar essa conscientização, né? Porque a gente teve um atraso de diagnóstico durante a pandemia muito grande. A gente teve um aumento da taxa de mortalidade por conta do abandono do tratamento ou da dificuldade de tratamento que alguns pacientes tiveram em alguns hospitais, até do SUS, por conta das UTIs e de outras partes, até centros cirúrgicos de alguns hospitais foram transformados em UTIs para a Covid, né? Então, a gente diminuiu a quantidade de pacientes que a gente conseguia operar anteriormente e a gente atrasou também essa questão da cirurgia e do tratamento de todas essas pacientes. Então, acho que esse ano a gente tem que vir com mais força para colocar que mesmo com tudo isso que está acontecendo, né, o câncer ele precisa continuar sendo tratado, ele precisa continuar sendo detectado precocemente, as pessoas precisam continuar tendo as rotinas delas anualmente com seus médicos e tudo mais, que a saúde ela não pode parar, independente do que esteja acontecendo. E não só no caso do câncer de mama, né? Enfim, muita gente que deixou de passar pelo cuidado médico preventivo agora precisa colocar a ficha em dia, como se diz, né? Exatamente, e tá rolando um desespero, eu falo, né? Tem muito paciente procurando a gente desesperado, assim, agora logo que as coisas voltaram um pouquinho ao normal, o consultório lotou de mulheres querendo fazer os exames que estavam atrasados e tudo mais. Acho que só as gestantes mesmo que não pararam em nenhum momento, mas as outras mulheres agora estão voltando e espero que a gente tenha uma regularidade aí para conseguir colocar tudo em dia. Qual tem sido o resultado do Outubro Rosa, ano a ano? Isso é medido? Tem sido feito estudos? Como é que é essa avaliação sobre o grau, o nível de conscientização que é alcançado? Eu brinco, né, que o Outubro Rosa ele devia perdurar o ano todo, porque é impressionante. A gente tem um aumento de quase 50%, 60% de mulheres que fazem exames de mama em outubro. Isso independente do local que a gente trabalha, né? O Outubro Rosa ele começou nos Estados Unidos, em alguns estados, né? Isoladamente, e aí o país todo resolveu unificar e isso acabou indo para o mundo todo, né? Como um mês de prevenção não, né? De exames que auxiliam no diagnóstico. A gente confunde muito prevenção com detecção precoce, né? A prevenção do câncer não é fazer exames, nunca vai ser. A prevenção do câncer é ter um estilo de vida muito adequado, se alimentar bem, praticar exercícios físicos, controlar a saúde mental, como o nosso colega Alexandre vai falar muito daqui a pouco. Então, isso sim é prevenção do câncer de mama.
Os exames que a gente faz anualmente ou semestralmente, dependendo do caso da paciente, são feitos para que se faça uma detecção precoce da doença e aumente a possibilidade de cura, que hoje a gente tem estadios iniciais de câncer de mama, que a gente tem 95% a 98% de chance de cura se descobertos nesta fase, né? Então, é isso que a gente tem, mas aumenta muito mesmo, é entre 50% e 60% de pacientes a mais que a gente tem fazendo os exames em outubro. Doutor Walter Campos, por conta do Outubro Rosa, aí na sua especialidade, no seu consultório, acaba tendo no mês de outubro também algum aumento na procura? Não é a mesma especialidade, a sua área é a Cirurgia parte de vascular. angiologia, né, a parte vascular, mas as mulheres também se preocupam bastante com essa parte. Isso faz com que no mês de outubro elas também procurem mais? Agora, na saída da pandemia, no período da pandemia inicial, a gente teve uma queda importante do movimento, tanto em consultório privado, hospital privado, como no hospital público. No Hospital das Clínicas, que eu tenho um ambulatório, que eu trato de doenças venosas, trombose venosa, ficou só um ambulatório. O Instituto Central do Hospital das Clínicas virou um hospital para Covid. Os centros cirúrgicos viraram UTI para Covid. Teve um aumento do número de UTIs. Então, tinha inicialmente 200 leitos de UTI, aí passou para 300 leitos de UTI e 900 leitos no total para Covid. Então, a gente aumentou muito o número de urgências, que são pacientes, os pacientes arteriais, eles são pacientes que muitas vezes estão com uma doença crítica, que a gente operaria eletivamente e que acabaram procurando pronto-socorro do Hospital das Clínicas, aumentando assim o movimento. Então, a saúde pública é um cobertor curto. Você puxa um pouquinho, você puxa para a Covid e acaba faltando para as doenças que estão sendo acompanhadas pela disciplina. Então, tem aumentado. Agora, o HC voltou ao normal, as UTIs fecharam, um hospital agora, o Instituto Central voltou a ser um hospital geral, e no consultório também teve um aumento de movimento, um aumento das cirurgias eletivas, quer dizer, isso mostra que está tendo uma normalização do país, né, do tratamento médico. Sim, Alexandre Aires, essa questão, a questão psicológica também, né? Tem a questão da somatização em relação às emoções, todo esse aspecto também tem forte ligação com o câncer de mama. Como é que a gente observa isso? Eu acho que a gente pode observar, tem vários estudos sendo feitos, né, do quanto o impacto emocional e o quanto você lidar bem emocionalmente quando você está com determinadas doenças, podem ajudar, inclusive no tratamento, no próprio, a própria forma como o seu corpo reage ao tratamento. Tem muitos estudos interessantes sobre pacientes com câncer, por exemplo, que participam de trabalhos emocionais, com programas de meditação, que suportam muito melhor e respondem melhor aos tratamentos. Muito tem sido feito nessa linha. E o emocional, a gente sabe o quanto o emocional é importante para o equilíbrio do nosso organismo, né? Diversos tipos de doenças, hoje a gente já sabe que tem origens, muitas vezes, num desequilíbrio emocional que acaba provocando com que o seu corpo reaja e, de certa forma, entre em desequilíbrio. Então, é muito importante cuidar do emocional. Então, é até muito legal que, antes do Outubro Rosa, vem o Setembro Amarelo, a gente fala bastante de cuidado emocional, né, no Setembro Amarelo, e o Outubro Rosa, sem dúvida nenhuma, passa também por entender o emocional dessa mulher, que é muito abalado pelo diagnóstico, mas como a doutora disse, com o diagnóstico precoce, hoje você tem um índice de superação da doença muito grande. Então, isso que é muito positivo, né? E lidar de forma positiva também com esse tipo de diagnóstico é o que faz a gente ficar equilibrado e ficar bem para poder lutar aí contra esse diagnóstico que nunca é fácil. 12h20, aqui na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo. Você também nos acompanha pela Rádio Universal, AM 810 em Santos, pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Quarta-feira falando de saúde, de bem-estar, de comportamento por aqui. E vamos agora tratar de mais um tema com os nossos especialistas.
o 14º Dia Vascular de São Paulo e o 6º Dia Mundial de Conscientização e Combate à Trombose são realizados simultaneamente em 17 de outubro, ou serão realizados simultaneamente em 17 de outubro, entre as 9 horas da manhã e a 1 da tarde, em formato virtual. As ações de cidadania, organizadas pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional aqui de São Paulo, reunirão médicos para esclarecer dúvidas gratuitamente e informarão sobre os fatores de risco, prevenção e tratamento da trombose venosa e as principais doenças vasculares, como aneurisma, insuficiência venosa crônica, pé diabético e outras. Dr. Walter, qual que é a prevalência inicialmente das doenças vasculares hoje no Brasil? Então, a trombose venosa, de acordo com estatística do SUS, o DataSUS, é de 2 a 3 pacientes por 1.000 habitantes. A embolia pulmonar, isso é incidência. A embolia pulmonar, a prevalência, ou seja, aqueles casos, se você for estudar a população agora, você vai encontrar que não são casos novos, né? São casos que você encontra conforme você estuda, que estão lá perene na população. A embolia pulmonar, você vai ter uma prevalência de 4 a 15%, mais ou menos, na população. Quer dizer, de 4 a 15% de prevalência. E o grande problema da trombose venosa, a trombose venosa, na verdade, está associada com ou alterações da coagulação genéticas do paciente, pode estar associado, por exemplo, a câncer, então, um aumento na incidência, então, um câncer de mama, por exemplo, a própria doença, a quimioterapia aumenta o risco de trombose venosa. Na gestação, no puerpério, citando a doutora aqui, que é dessa especialidade, também tem um aumento de trombose. E a mortalidade nos Estados Unidos por embolia pulmonar, porque a trombose venosa é uma oclusão de uma veia, normalmente de membro inferior do sistema venoso profundo. E quando existe a migração, solta esse coágulo que está no membro inferior e vai para o pulmão, chama-se embolia pulmonar. E isso aí o risco até de mortalidade. Então, a mortalidade de embolia pulmonar nos Estados Unidos, que tem estatísticas mais adequadas, é de 200 a 100 mil pessoas por ano. Então, é uma doença importante. É importante você fazer diagnóstico precoce para entrar com o tratamento, que normalmente é anticoagulante, e o tratamento adequado também a longo prazo com anticoagulante, para diminuir o risco de embolia pulmonar e da síndrome pós-trombótica, que é aquela insuficiência venosa em membro inferior. Doutora Mariana, a sua área, a ginecologia, ela se interrelaciona em alguns pontos com a área vascular. Quais são as considerações para a mulher em tratamento na área ginecológica em relação aos riscos vasculares? Por exemplo, a administração de anticoncepcionais, a própria reposição hormonal. Como é que são os trabalhos feitos nesse conjunto com a área vascular? Eu pessoalmente, tenho uma relação muito estreita, porque eu tenho muita gestante com trombofilia que eu trato, né? Então, acho que isso me deu eu comecei a estudar muito mais isso do que os obstetras acho que estudam normalmente, e eu tenho um receio muito grande de lidar com hormônios, né, para qualquer paciente, independente, ainda mais porque sou mastologista e conheço o perigo dos hormônios também na criação do câncer, né? Então, eu, pessoalmente, investigo a maioria das minhas pacientes antes de entrar com hormônio para as mutações genéticas, pelo menos, né? E, obviamente, a gente orienta muito quanto a estilo de vida, que isso também auxilia muito na decorrência dessas doenças. Então, tabagismo, né, alimentação, sedentarismo, tudo isso. Eu recomendo, e assim, a trombofilia ela pode também dar dificuldades para a paciente engravidar, né? Ela pode ter dificuldades até para
começar uma gestação, não só depois. A pré-eclâmpsia, ela pode estar ligada à trombofilia, que é o aumento da pressão e até convulsões durante a gestação. Então, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente precisa conscientizar realmente a população, que está aí na cara da gente, né? E que a gente precisa cuidar melhor dessas pacientes. E na gineco, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente lida com diversas fases que aumentam esse risco para trombose na vida das pacientes. Então, acho que fica o meu apelo aí para todos se cuidarem muito com relação a hormônios, a gestação, a reposição hormonal, a estilo de vida, a tudo isso que é muito importante. Doutor Walter, eu destaquei aqui na leitura da nossa nota, então, no dia 17 de outubro, entre 9 da manhã e 1 da tarde, no formato virtual, vai acontecer esse encontro, mas é só para médicos, a população em geral não tem acesso. Não. Na verdade, é aberto para a população geral. A gente vai dar aula orientando a população sobre o risco da trombose, sobre o risco... Isso daí vai estar no Instagram, vai ter a Beth, que é da assessoria de imprensa da sociedade, ela vai divulgar qual vai ser o link para a população entrar e discutir. E normalmente a gente faz no Parque Vila Lobos, mas devido a esse problema de isolamento social, não vai ter esse ano. Então a gente vai fazer online. Sim, agora a gente observa o trabalho feito pela classe médica, pela classe científica, em relação à conscientização sobre várias doenças. Estamos no Outubro Rosa, mês que vem o Novembro Azul, voltado para a saúde do homem. Acabamos de sair de setembro, o amarelo, que falou sobre o suicídio. Aliás, tem determinados meses até que tem várias cores, né, chamando a atenção para diversos tipos de problema. Essa questão de trombose, tudo que se relaciona à área vascular, angiologia, também tem um mês específico para se levar informações, levar a conscientização? Na verdade, a gente tem o Dia Vascular, que é em outubro, e o Dia Mundial da Trombose, que também é em outubro, é 17 de outubro. Então, é o mês que a gente sai... Sim, coincide com o Outubro Rosa, mas tem algum trabalho específico também, um outubro de outra cor, digamos assim, para chamar atenção para esses pontos? A gente tem o Dia Vascular. Em outubro, a gente tem o Dia Vascular, que também a gente normalmente vai aos parques, orienta sobre a arteriosclerose, varizes, aneurisma, que são doenças que a gente trata. E no mesmo mês tem outro final de semana, que é o Dia da Trombose. Então, a gente separa porque existe um Dia Mundial da Trombose. Então, a gente adere a esse dia para divulgar. Tem empresas de anticoagulante, de meia elástica, que têm interesse em divulgar a doença, que é bom para a população, e eles ajudam muito com esse patrocínio. Agora, para a orientação geral, doutor Walter, como suspeitar de que a pessoa está, num determinado momento, sentindo os efeitos de um trombo, alguma coisa, qual é o sintoma, qual é o mal-estar, dá para perceber isso, de que maneira? Sim, se for uma trombose não muito extensa, a gente tem uma rede venosa em membros inferiores, que são veias mais finas na perna, que juntam-se na altura do joelho, que é a veia poplite, a veia femoral, e a veia vai engrossando conforme sobe em direção ao coração. Então, se é uma trombose distal, pode só ter dor na perna, dor à palpação da panturrilha. Se for uma trombose venosa mais proximal, a perna vai inchar. Se for mais proximal ainda, a perna pode inchar muito, dar muita dor e pode até mudar de cor, ficar azulada, que é a flegmasa cerulea dolens. Então, depende da veia que é acometida. Pode ser desde com poucos sintomas, oligossintomáticas, até um sintoma muito grave, essa tal da flegmasa cerulea dolens, que pode até levar a um certo grau de isquemia. Então, é assim, a perna inchou, normalmente é unilateral, a perna inchou, tem dor em panturrilha, dor à palpação, dor à flexão do pé, quando você faz assim atrás com o pé. Se tiver esse tipo de sintoma, vale a pena consultar um médico, um clínico geral, um cirurgião vascular. Quanto à embolia pulmonar, quando o coágulo solta do membro inferior e vai parar na artéria pulmonar, isso daí se chama embolia pulmonar.
o paciente pode, que já é um quadro mais grave, o paciente pode ter dor torácica e falta de ar, que também é um sintoma importante que ele deve procurar um clínico geral, um cardiologista ou um cirurgião vascular. Então, basicamente, são esses sintomas: dor na perna, inchaço, dor torácica e falta de ar. Agora, isso requer urgência, né? No que se perceber algum sintoma nesse sentido, não é para ficar, vou ver o que acontece, tomar um analgésico, nada disso. É correr para o hospital, correr para o pronto-socorro. Procurar o médico de preferência no dia. Vai no pronto-socorro, vai no médico de confiança no mesmo dia. Porque aí, o que você vai fazer? Você vai pedir exames para fazer diagnóstico, porque muitas vezes a gente se confunde no diagnóstico. Você pode errar tanto para mais como para menos. Tem paciente que você acha que tem trombose, você faz o exame, não é, que é o ultrassom, né? E tem pacientes que você acha que não é trombose, mas tem suspeita, e faz ultrassom, e é. Então, é fundamental procurar o médico para orientar no pedido do exame e instituir o quanto antes o tratamento. E normalmente é com anticoagulantes. Muito bem, 12h31, aqui na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo. Estamos também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, falando sobre saúde, sobre comportamento, bem-estar da população, com os nossos especialistas. Você participa pelo WhatsApp, pelo 973350038 e também nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Olha, gente, o cirurgião dentista Geraldo Giovanni, que está aqui com a gente, está estreando com um livro Almas Negras, está entrando aqui no mundo literário, é o primeiro livro de uma trilogia que promete aterrorizar muita gente, mas também trazer reflexões sobre a vida e a sociedade em que vivemos. Aí perguntas: o que faz um homem se tornar um monstro sem sentimentos e escrúpulos? Como tratar a questão do machismo, da violência doméstica e do bullying? Essas e outras questões surgem durante a leitura de Almas Negras em meio a momentos sobrenaturais e assustadores. Doutor Geraldo Giovanni, antes das respostas para essas perguntas aqui, eu vou perguntar o seguinte: se no seu livro, já que a gente está falando de terror, o que faz um dentista querer chegar com a broca no dente da gente? Para muita gente, bom, isso é um terror. Está no seu livro ou não? Tem tudo a ver, né? Dentista só poderia escrever livro de terror, né? Já está no sangue. Bom, veja bem, o terror surgiu por causa do livro As Almas Negras. Ele narra o que a minha própria família viveu durante a década de 70, dos anos 1972 a 1979, que foi o seguinte: o meu pai tinha uma fixação sexual pelo meu meio-irmão, o personagem do meu meio-irmão. Ele, quando conheceu a minha mãe, ela já tinha esse garoto, certo? E desde os 6 anos de idade desse garoto, eu fiquei sabendo mais tarde, meu pai já havia essa fixação e passou a ser de fato mesmo, de torturar ele, de violentá-lo sexualmente, enfim. Eu vinha perceber que tinha esse problema dentro de casa, de tanto ver minha mãe chorar, meu irmão, que é 6 anos, o personagem do meu meio-irmão, que é 6 anos mais velho do que eu, sempre também chorando e sempre pedindo para eu ficar em casa o máximo possível, para não deixar ele ficar sozinho com meu pai, né? Então, era um drama tão forte, tão grande para nós aquilo, que se você contasse isso para as pessoas, ainda mais na década de 70, ninguém acreditava, né? Porque via meu pai assim, um trabalhador, um homem simpático, normal, né? E como é que aquele homem poderia fazer isso? E como todo bom molestador, ele não praticava só esse ato sexual. Ele fazia também a violência psicológica, ele fazia a violência física no sentido assim, não de bater, mas só a aparência dele já te causava medo, tá? Então, dos 10 anos de idade até os meus 17 anos, mais ou menos, eu acompanhei vividamente tudo que se passava naquela casa, né? E a história surgiu disso. Em 2003, eu resolvi pôr no papel essa história. E tudo que se passou antes desse período, bem antes,
tanto que a história começa na Calábria, que é a origem da minha família, até depois que meu pai faleceu em 2014. E então a história é bem complexa e grande, né? O livro não é só terror e também não é só um drama complexo e denso que mostra a violência doméstica em todas as formas que ela surge, tá? Mas também mostra que tinha momentos de normalidade dentro daquela família, em que assistíamos televisão, comíamos pizza, sabe? E que havia risada, que eu namorava, eu também estudava e meu irmão também. Enfim, tinha momentos de vidas normais em meio a um drama terrível. E, para vocês terem uma ideia, o porquê de surgir esse terror na história foi que, né, nós morávamos na periferia de São Paulo, nessa época, no bairro de Pirituba, um bairro muito simples, muito cheio de mato, à noite não tinha lâmpada mercúrio, nada, então era muito escuro aquela região. Meu pai, quando chegava do trabalho, por volta das 9, mais ou menos, ele vinha ou bom ou possesso. Quando ele vinha bom, eu via nos olhos dele. Ele tinha um verde acastanhado e moreno, claro, até mais claro do que eu mesmo. E assim, normal, cansado, mas batendo papo e tudo mais. Quando ele vinha possesso, os olhos dele mudavam do tom acastanhado escuro para preto. E ele ficava meio encurvado. Era uma postura, não quase um corcunda, mas ele tinha uma postura pesada, o corpo encurvado, a testa franzida, e já chegava xingando, reclamando e falando 1000 palavrões. Então você sabia que ele tinha alguma coisa ali. E minha mãe, como muito católica, ela começou a conversar conosco, eu e meu irmão, e falava: o teu pai deve estar possesso, porque não tem explicação. Ou nele, ou na casa onde nós moramos, que atuava sobre ele. E uma certa vez, cheguei a ver, eu estava esperando ele chegar, eu ficava sozinho, eu cheguei a ver um vulto negro entrando na casa e indo para o quarto dele. E antes de entrar, ele olhou para mim, esse vulto, e falou alguma coisa. E eu não entendi nada, não saiu som, só vi um vulto. Parecia como se fosse um lençol negro, assim, uma fumaça. E entrou no quarto dele. Óbvio, na hora eu comecei a chorar, morrendo de medo, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, né? E passou basicamente 1 minuto, meu pai chegou. Escutei os barulhos do carro chegando, abrindo o portão, entrando na garagem e tudo mais. E ele veio possesso, fez os mesmos gestos que aquele vulto fez, né? Falou para mim umas palavras lá de baixo calão e entrou no quarto. Então, quando eu comentei isso mais tarde com a minha mãe, dias depois, eu tive coragem de comentar, ela falou, de repente ele tem o que os antigos chamavam de a alma negra, ou seja, uma alma que não é de Deus, é uma alma que veio do demônio e ela sai do corpo, ela entra no corpo e ela controla a pessoa. E tem todo um processo aí de terror e outras histórias que aconteceram, né, aterrorizantes dentro do livro, né? E a pessoa vai precisar ler, lógico, para poder ver. Mas não é só terror e não é só drama. Tem também um romance, tem uma parte cômica de quando meu bisavô encontrou minha bisavó, quando eles foram para o interior, porque a minha família veio, e eu conto essa história, né, como imigrante, vai para o interior, lá perto da região de São José do Rio Preto, e enfim, e a história segue dessa forma. Eu já estou na minha... Oh, desculpa. Sim. Agora, tem na sua intenção aí no livro o objetivo de orientar, de tratar dessa temática que é da violência sexual infantil, difícil de se lidar no Brasil, um desafio a ser enfrentado, orientações nesse sentido, também é essa a preocupação no seu livro? Olha, eu posso te garantir o seguinte, quem lê o livro, imediatamente vai ver que, assim, olha, quando eu for pai, jamais agirei assim, sabe? O livro, ele é escrito de tal forma que desperta em você em ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um tio melhor, enfim, e não cometer nunca em sua vida nenhum daqueles atos que o meu pai cometia, sabe? E o livro serve também como um alerta, um incentivo para as pessoas que passarem pelo mesmo processo, né, de violência doméstica,
delas poderem denunciar, procurar a delegacia de violência doméstica, enfim, procurar ajuda psicológica, não ficar escondida, achando que só ela passa por aquilo, sabe? E a violência doméstica existe em todos os tipos de casais, seja no Brasil, seja no mundo, seja homossexual, seja heterossexual, seja hoje, ou seja, há 2000 anos atrás, entende? E você tem algum trabalho ativista em alguma associação voltada para essa questão do abuso sexual infantil? Imagina, pensa em criar associação, algum tipo de fundação para levar toda a sua história de vida e levar orientação? Olha, eu venho concedendo bastante entrevistas, né, para rádios, televisões, em todas elas eu levanto essa questão de encorajar as pessoas, não só as mulheres, porque também o homem sofre violência, vários tipos de violência, tá? Que muitas vezes a mulher comete com o próprio marido ou parceiro, tá? Então, em todas as entrevistas, eu procuro sempre dar o meu apoio, contar vários tipos de violência que ocorrem que pode ocorrer entre duas pessoas, né? E sempre fazendo assim, olha, principalmente, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de deixar do violentador, porque muitas mulheres, eu canso de ver, falam, é o karma, é minha paixão, e morre de medo de ficar sozinha, entendeu? Isso é péssimo, porque, veja só, um casal de namorado, em que o namorado já grita com a namorada, está sempre falando, gritando, sempre nervoso, sempre estúpido, não demonstra um carinho, para ele pegar e dar um tapa, é a coisa mais simples que acontece. Então, eu sempre incentivo para, tipo, essa namorada, por exemplo, deixa dessa praga, ele só vai piorar, você vai arrumar coisa melhor. Ou que fique sozinha. Hoje as mulheres, graças a Deus, são muito bem resolvidas, né? 30 e poucos anos, independentes e tudo mais. Entendeu? Então, eu não tenho a ideia de criar uma associação ou alguma coisa do tipo. Mas, sim, tudo que eu faço de conceder entrevista, e mesmo nos próximos livros, eu quero atuar muito nessa área, porque eu sofri muito com isso. Eu não tive a violência sexual em mim. Eu tive a violência psicológica, eu tive chantagens, né? Por exemplo, quando eu entrei na USP, se você me permite prolongar só um tiquinho... Sim, só mais um minutinho para a gente passar para o próximo tópico. Tá. Sim. Quando eu entrei na USP, eu fiquei esperando meu pai chegar à noite para dar a notícia, né? E o meu parabéns foi assim, ele virou para mim, ele chegou ao processo, virou para mim e falou assim, você entrou na USP de Bauru, que era a melhor na época, em janeiro de 82. Você entrou lá? Eu não vou te ajudar, você vai se ferrar, quero ver como é que você vai fazer a faculdade. Esse foi meu parabéns. Não teve abraço, não teve beijo, nada. Então, fui para o meu quarto, chorei a madrugada toda e o dia seguinte quase. Você percebe quantos tipos de violência? Sim. Muito bem, 12h43, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, e a gente trata todas as quartas-feiras sobre saúde, sobre comportamento e bem-estar das pessoas. Os nossos especialistas hoje, disponíveis aqui para esse bate-papo, nós vamos falar agora sobre o seguinte. No filme Fio da Navalha, de 1984, o personagem de Bill Murray já afirmava: é muito fácil ser um homem iluminado no alto de uma montanha. É muito mais difícil atingir esse nirvana no escritório, só que pode ser mais recompensador. O trabalho não é só uma das principais causas de estresse, mas também uma vítima. Um empregado estressado e infeliz não é produtivo. E para driblar o problema, muitas empresas estão usando o mindfulness, ou, em português, atenção plena, que utiliza técnicas de meditação para aumentar a concentração e melhorar a felicidade e o desempenho no trabalho. Doutor Alexandre Aires, as pessoas estão com dificuldades de concentração no trabalho, não só na pandemia, mas desde sempre. A cabeça sai para pensar em outras coisas, no passado, projetos do futuro, não está necessariamente ali focado no presente. O que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo muita coisa, Mauro, e não precisa me chamar de doutor, deixa o doutor para os nossos convidados aqui que fizeram o doutorado. Eu estudei bastante, fiz bastante faculdade, mas não fiz meu doutorado. Eu sou um executivo, na verdade,
Administrador de empresas. Administrador de empresas e publicitário, que buscou na meditação uma forma de equilíbrio para poder lidar com o desafio da vida executiva. Eu fui executivo do mercado financeiro por 25 anos, antes de montar a MindSelf agora, para exatamente levar a meditação para perto de pessoas que talvez jamais imaginaram meditar, numa linguagem voltada para a neurociência, para explicar para as pessoas que, de fato, a gente pode, sim, com técnicas simples de exercícios. Na verdade, eu gosto de colocar a meditação e o mindfulness como uma técnica de treinamento mental, em que a gente, na verdade, vai treinar o nosso cérebro, capacitar o nosso cérebro em diversas áreas que vão ser importantes para a gente lidar melhor com as emoções, com a concentração, com o foco, porque o que a gente tem visto muito, né, e acho que a pandemia intensificou muito isso, foi a questão do desequilíbrio emocional no ambiente de trabalho, né? E isso tem provocado, na verdade, o adoecimento emocional chega muito forte nas organizações, né? Metade dos afastamentos do trabalho hoje já são por questões emocionais. Isso é muito sério. E aí o que a gente está pretendendo é poder levar um pouco de alternativa para as pessoas, porque conforme você falou no início da sua fala, eu achei interessante o segmento do livro que você comenta, porque muito da meditação está envolvido nesses mitos, que para você poder fazer a meditação, você tem que ir para o alto da montanha, você tem que estudar, eu tenho que ir para o Nepal, me isolar no local, né? E a gente coloca que não, que na verdade, pelo contrário, a meditação está muito acessível, né? Ela pode ser feita dentro do próprio escritório, ela pode ser feita na sua casa, não precisa de nada demais para que você possa conseguir ficar alguns minutos com você. No fundo, a nossa sociedade deixou de ter momentos de reflexão, né? Momentos em que a pessoa possa, de fato, ficar com ela mesma, né? Eu costumo, Mauro, nos eventos que a gente participa, fazer a seguinte pergunta para as pessoas: quando você lembra da última vez que você ficou 5 minutos com você, em silêncio, sem fazer absolutamente nada? Não é no celular ali vendo mensagem, não, fazendo nada. Sentou ali na sua sacada, ficou 5 minutos contemplando alguma coisa. A gente não faz mais isso. Ninguém levanta a mão numa sala com 600 pessoas, 5 pessoas levantam a mão que lembram quando é que elas fizeram isso. 5 minutos. Né? Então a gente tem vivido num mundo frenético e isso de fato tem consumido as pessoas. E muitas vezes o que a gente fala é o seguinte: a felicidade, as pessoas estão transferindo a felicidade delas para um ponto futuro na vida. Né? É um pouco do que a gente fala de viver no futuro. Então, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro, eu vou ser feliz quando eu me aposentar, quando eu trocar de emprego, quando eu mudar meu chefe, quando eu trocar meu namorado. E não faça isso com você. Né? O que a gente gosta de falar e o Mindfulness proporciona é que você passa a ficar uma pessoa mais atenta à sua vida. E isso, naturalmente, vai fazer com que o seu organismo produza substâncias boas e você vai se sentir melhor. E aí a felicidade, você vai começar a perceber a felicidade nas pequenas coisas do seu dia a dia, né? Que muitas vezes está passando e você não está prestando atenção. Por quê? Porque ou você está no passado, remoendo alguma coisa que você não fez, ou você está no futuro, pensando em algo que você precisa fazer. O chamado manter o foco, Alexandre, como você destacou agora, quer dizer, às vezes você está ali no momento presente, ligado com coisas do passado, às vezes está pensando num determinado planejamento, ou seja, está com a cabeça no futuro, e o foco presente ali se perde. Então, mas a cabeça foi para lá, para um lado e foi para o outro. Mas não é só isso. Com o avanço da tecnologia, tem muitas coisas concorrendo. Por exemplo, você está trabalhando, você tem ali o WhatsApp que tocou, você tem a mensagem que chegou na rede social, então você vai lá, para e se desliga e perde o foco. Então, tudo isso é mais desafiador de encontrar o foco hoje em dia, porque tem a tecnologia como esse elemento, esse plus aí, né, para poder ainda trazer mais um ponto de falta de foco. Sem dúvida nenhuma, Mauro. Isso que você colocou. A gente acha, o ser humano, na verdade, a tecnologia trouxe para a gente a possibilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Esse amiguinho nosso aqui tem consumido grande parte da nossa vida, né? E aí a gente se vê tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas aí o que a neurociência, a medicina tem trazido para a gente
e os estudos têm mostrado, o nosso cérebro, na verdade, ele executa uma única atividade por vez. É que ele faz isso muito rápido. Na verdade, a gente faz um processo de encadeamento de diversos tipos de atividades, diversos tipos de decisões que são tomadas uma atrás da outra. Toda vez que a gente perde a atenção para iniciar uma nova tarefa, é como se o nosso cérebro tivesse que fazer um reset para iniciar novamente. E a gente se torna menos eficiente com isso, e o nosso cérebro consome grande parte da nossa energia. É um dos organismos do nosso corpo que consome grande parte da nossa energia. Então, toda vez que você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, você está sendo menos eficiente do que você poderia ser. E o fato de você treinar a sua mente, o que a gente fala é o seguinte, os minutos de silêncio, de concentração que você está ali durante a meditação, eles, na verdade, estão fortalecendo áreas do seu cérebro ligadas à cognição, à atenção. Os estudos mostram que a região do córtex pré-frontal, ela se desenvolve em praticantes de meditação, né? E com isso você tem mais facilidade para se permanecer atento, para se permanecer focado, né? Então esse é um dos grandes benefícios, por exemplo, da meditação que as pessoas desconhecem. As pessoas acham que vão meditar simplesmente para ficar mais calmas, para ficar mais tranquilas, né? Às vezes até pensam que vão esvaziar a mente, e no fundo não é isso. No fundo, a meditação vai te ajudar a organizar melhor os seus pensamentos e capacitar você a lidar melhor com seus pensamentos e emoções. Então, tem muito disso, né? Então, respondendo, eu acho que sim, a gente pode ser, sim, mais eficiente e ter mais atenção, mesmo nesse mundo frenético com tantos estímulos que nos distraem. Pessoal, a interação aqui da nossa audiência, e temos perguntas aqui. Já que você está com a palavra, vamos continuar no seu assunto, Alexandre. A Flávia Dantas nos acompanha pelo Instagram e ela te pergunta o seguinte: tem alguma dica para começar a introduzir uma criança na prática da meditação? Sim, as crianças a gente trabalha bastante diferente, tem que ser alguma coisa lúdica, né? Eu acho que a gente tem que sempre começar com poucos minutos, não exija muito nem de si mesmo e nem das crianças. Então, o que é muito legal da gente fazer é começar poucos minutos, a criança começar a perceber a respiração no corpo dela. Então, igual a gente faz um exercício, por exemplo, com a respiração do panda, né? Quando você perceber um panda respirando, você vai ver que a barriga do panda, você percebe bem que ela incha e esvazia, né? Então, a gente começar a fazer esse tipo de exercício para que a criança comece a dar conta da própria respiração dela. Então, ali, tentar fechar os olhos, imaginar coisas lúdicas, poucos minutos, né? As crianças a gente recomenda ali, começa com 2 minutinhos, 3 minutinhos ali respirando, né? É uma forma de você ir iniciando isso e faz muito bem para as crianças. Dr. Walter Campos, o João Carlos, nossa audiência no bairro de Vila Romana, ele pergunta se esse calorão sem fim pode causar problemas específicos de circulação e como prevenir isso. Com brevidade, Dr. Walter, por favor. Então, na verdade, piora os sintomas da doença venosa, das varizes. Aumento o inchaço, né, o edema, aumenta os sintomas, dor em queimação, dor em peso. A maneira de melhorar isso é, sempre consultar um médico para orientar quanto ao uso de meia elástica, tem medicamentos que minimizam, ou fazer um repouso com a perna para cima, que dá uma boa aliviada nos sintomas também. Com a gente no Instagram, nossa audiência, a Flávia Dantas. Não, essa aqui é a pergunta para o Alexandre, que já foi, para o Walter já foi também. A Lígia Martins com a gente no Facebook. Doutora Mariana, ela pergunta como andam os casos de depressão pós-parto, ou mesmo antes, pré-parto, né? Durante a pandemia. O problema cresceu? Pergunta a Lígia Martins. Ele intensificou um pouco, mas a gente tem tomado medidas meio que profiláticas para isso, né? Então, a gente tem trabalhado muito mais durante o pré-natal já essas pacientes, e as pacientes que a gente já identifica algum tipo de problema, a gente já encaminha para tratamento conjunto com psicoterapia ou até com psiquiatra. Geraldo, o Luciano da Aclimação, ele acabou entrando naquela brincadeira inicial que eu fiz no início da minha conversa com você. Ele pergunta se na história de terror de Almas Negras há alguma passagem que ocorra no consultório do dentista. Acabou entrando na minha brincadeira. Claro que não, né? Ainda não. Até pretendo pôr alguma coisa no segundo livro, tá?
São 3 livros, então tem muita história para se colocar, mas ainda não. Sim, mas é claro, é uma história de vida, tratando de uma problemática difícil de lidar, um desafio no Brasil, né? E é muito importante que as pessoas tenham acesso à sua obra, Almas Negras, para poder entender a sua história de vida e tentar ajudar no encontro de soluções para esse tipo de problemática, que é muitas vezes Sim. o abuso sexual infantil. Minha gente, tem um minutinho mais, não sei se a gente consegue falar aqui sobre... Temos um último tema, que é a questão do pesadelo, né? O coronavírus invadiu o pesadelo das pessoas, a pandemia se transformou em pesadelo para muita gente. É a conclusão de um estudo do jornal Frontiers in Psychology, que revelou que mais da metade dos sonhos ruins das pessoas nesse período está relacionado ao novo coronavírus. Em 30 segundos, o que dá para dizer, Alexandre? Eu concordo totalmente, a gente tem visto isso nos programas que a gente tem feito. Eu acho que a pandemia trouxe, de uma forma muito impactante, uma mudança muito grande na rotina de vida de todos nós. E isso mexeu com a cabeça de muita gente, né? O sentimento de medo, de insegurança, de incerteza, tornou isso muito presente. De repente, eu passei a ter que lavar minha mão 20 vezes por dia, passar álcool gel, e esse medo, na verdade, mexeu com as pessoas, e isso se reflete, sem dúvida nenhuma, na forma como a gente lida emocionalmente com tudo isso. Então, o que a gente pode falar é que tem que buscar o entendimento, né? Eu acho que é a questão da consciência e do entendimento, e hoje já está um pouco mais fácil, né, de você aprender a lidar na diversidade. Eu acho que teve muita coisa boa que a gente está extraindo dessa pandemia, se a gente souber olhar bem para ela, né? Eu acho que a gente pode mudar comportamentos que a gente tinha, que talvez a gente se torne pessoas melhores. E, pelo menos eu acredito muito nisso, que a gente vai ter uma sociedade que talvez se preocupe um pouco mais um com os outros após a pandemia. Eu vejo desse lado. Alexandre Aires, sua palavra final, 10 segundos, aí a gente se despede aí com os demais. Só agradecer, Mauro, é um prazer poder estar num programa falando de saúde, né? Eu acho que quanto mais a gente puder dar informação para a população, melhor fica a nossa sociedade. Agradecer, muito obrigado, e obrigado pelos colegas aqui pela troca importante, aprendi bastante hoje aqui. Doutor Geraldo Giovanni, 10 segundos para a sua despedida. Também é da mesma forma, um espaço extremamente importante, o seu programa e a Rádio Trianon. Espero que as pessoas procurem o meu livro na Amazon, muito fácil, As Almas Negras, tem lá o e-book em português e em inglês e o livro impresso também. Muito bem. Doutora Mariana Rosário, sua despedida, 10 segundos. Agradecer também pela mais uma vez a oportunidade e super feliz em falar sobre esses temas que a gente conversou hoje. Obrigada aos colegas também que estavam presentes hoje. Doutor Walter Campos Júnior. Também agradecer o convite. E é importante a gente levar os problemas de saúde, da minha especialidade, da população, para que eles possam se conscientizar e procurar especialista quando necessário. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Parabéns. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nessa edição de quarta-feira, tratando sobre saúde, sobre comportamento, sobre bem-estar da população. O Dr. Walter Campos Júnior, angiologista, cirurgião vascular, também a ginecologista doutora Mariana Rosário, o Dr. Geraldo Giovanni, cirurgião dentista, e o sócio fundador da Mind Self, Alexandre Aires. Na mesa do som com a gente, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato e o diretor-geral do programa é o jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.